Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Continuando a leitura de O Método, de Edgar Morin, volume 4, As Ideias, Habitat, Vida, Costumes, Organização. O Método, de Edgar Morin, é, para mim, a melhor obra do século XX, ao menos a melhor obra que eu tenha lido. Não li todas, vai que... Vamos lá. Vou ler As Complexidades de uma Sociologia do Conhecimento, continuação da série que venho de fazer. O complexo das liberdades. À sociologia autoritária opõe-se uma sociologia liberal. Esta tolera no determinismo social zonas francas e, especialmente no que diz respeito à ciência, territórios autônomos. Admite acasos e incertezas e reconhece a especificidade de uma esfera espiritual. Considera as suas interações com a esfera material, mas não concebe nem a complexidade dessa relação, nem a complexidade da autonomia, dependência, nem a complexidade do fenômeno cognitivo, nem a complexidade da relação sociedade, cultura, indivíduo. A abordagem dessas complexidades exige, primeiro, o reconhecimento do caráter duplo da determinação sociocultural. Esta é, ao mesmo tempo, positiva, prescrevendo imperativamente o que se deve pensar e conhecer, e negativa, excluindo o que não se deve pensar e conhecer. O mesmo vale para a norma religiosa. Num sistema religioso, que é político-social, sem nenhuma exceção, você aprende normas positivas, e isso você tem que fazer. E normas negativas. Isso você não pode fazer. É assim em toda a cultura. Há obrigações positivas, obrigações negativas. E a sociedade fora do âmbito religioso funciona assim também. Faça isso, não faça isso. O caráter negativo reconhece a presença invisível do virtual, aquilo que não se manifesta fisicamente. De fato, todo sistema dotado de regulação, isto é, de anulação do desvio, é um sistema que elimina em permanência um virtual que poderia ou desejaria ter acesso à existência. Ora, toda evolução, vimos, começa pelo acesso à existência de uma virtualidade que toma, então, a forma de desvio e depois se torna tendência transformadora. O sentido aqui é que quando você diz não pise na grama, é porque você sabe que virtualmente as pessoas podem olhar para um lado, olhar para o outro e pisar na grama. Então você não quer que isso aconteça. É virtual nesse sentido. Você está tentando evitar a atualização de uma potência de acontecimento. O contrário não deixa de ser verdadeiro também, porque quando você diz faça continência à bandeira, há uma virtualidade aí, porque você sabe que a ordem corresponde a uma ação que está no mundo virtual. Você não está batendo continência à bandeira, alguém dá ordem, agora você está. De qualquer forma, os imperativos, sejam positivos, sejam negativos, quer me parecer, operam com a potência de atualização das virtualidades. O reconhecimento de polideterminações, a mesma coisa pode ser ocasionada por diferentes causas e agindo em comum. Subdeterminações, o contrário disso. Indeterminações, a gente não sabe o que faz a coisa acontecer. O que permite melhor conceber as possibilidades de autonomia cognitiva e a intervenção dos fatores aleatórios
particularmente na escala individual das descobertas, invenções, criações, bem como nos momentos iniciais e incertos da formação dos desvios. Há um determinismo. Não interessa o tipo de sociedade, haverá desvios. Não interessa o tipo de educação familiar, vai ter desvio. Não interessa o tipo de educação formal, vai haver desvio. Não interessa o tipo de sociedade, vai haver desvios. Isso é um determinismo. Não há sociedade em que não se atualizem desvios em relação ao padrão normativo daquela cultura. O que não se pode determinar é onde ele vai eclodir. Estatisticamente, você sabe, aqui é possível, ali é possível, lá menos, mas pode acontecer em qualquer canto e pode não acontecer ali onde você esperava. É disso que Morin está falando, a complexidade de lidar ao mesmo tempo com o determinismo e com a indeterminação da atualização do determinismo. A consciência de que não há um programa sociocultural de regras que comandam, controlam o conhecimento, mas um poliprograma complexo com, em nossas sociedades, regras diferentes, conforme o lugar ocupado na hierarquia e na divisão social do trabalho, conforme a cultura que imprimiu a sua marca, conforme os postulados ou axiomas de tal ideologia ou doutrina. Esses diversos programas podem tornar-se antagônicos, não apenas dentro da sociedade, da cultura, mas também em um mesmo pensamento. 4. A consciência de que todo conhecimento sofre não apenas uma determinação egocêntrica, vindo de dentro do indivíduo, mas também determinações genocêntricas, vindo do gênero humano, da espécie, identidade familiar, etnocêntrica, identidade étnica, sociocêntrica, identidade nacional, civilizaciocêntricas, identidade de filiação a uma civilização, sendo que essas determinações podem ser conflituais em um mesmo pensamento. Você está sofrendo determinações de todos os lados. A boa notícia é que cada um desses lados oferece uma oportunidade de desvio. O reconhecimento, 5, das condições pluralistas, dialógicas, calóricas, quentes, do surgimento e depois do desenvolvimento do novo. O novo sempre vem. Belchior, te amo. A consciência de que o novo não é dedutível, logicamente, de suas condições de formação. Há sempre um elemento de salto, de acaso, de descontinuidade. Ainda bem, porque não fosse assim, os amantes do velho impediriam o novo, porque saberiam hora e lugar do nascimento e abortariam a novidade. 7. A consciência, portanto, de que um conhecimento, ideia ou pensamento novo constitui-se sempre, seja contra a pressão social, imprint, normalização, seja em uma zona de baixa pressão social, seja ainda em um ponto de colisões, agitações de regras ou de imperativos contraditórios. O novo necessita de condições socioculturais imediatamente não repressivas para não ser destruído. E depois, se o desvio transforma-se em tendência, cria as condições socioculturais para o seu desenvolvimento. Ou seja, o novo pode ser assassinado in útero ou ainda entre as pernas da parturiente. O novo é frágil. Já é difícil para o novo eclodir, mas talvez seja tão difícil para o novo sobreviver tendo eclodido do que o novo eclodir.
O surgimento do novo pode aborrecer, pode contrariar as autoridades e o poder, não importa se políticas, familiares, religiosas, não importa. Se o poder se desgostar do novo, ele vai matar o novo. O poder gosta de bolor. O poder é conservador. O poder gosta do velho. E do velho no pior sentido possível do termo. Tudo isso nos permite focalizar o complexo das liberdades. A liberdade intelectual não pode ser vista somente como possibilidade de expressão. É uma noção que se torna necessário sociologizar, culturalizar, complexificar, termodinamizar. Está ligada a um contexto cultural pluralista, dialógico, conflitual, agitado. Necessita não apenas das condições que se tornam de fato permissivas, mas também das condições dinâmicas, crises, turbulências, conflitos nas ideias e visões de mundo. Eu acho que o fato de eu observar tanta coisa distinta na Bíblia do comum das abordagens, eu interpreto várias passagens da Bíblia de modo bastante diferente da literatura especializada. E não julgo que isso seja invencionice. Há condições de sustentar isso de modo absolutamente acadêmico. Vide minha tese de doutorado. Mas também a leitura que faço de Cântico dos Cânticos, de Judas, uma série de passagens. Acho que isso se deve, em parte, ao modo conflituoso como minha mente opera. A minha mente opera sempre na confrontação, sempre no questionamento. É um traço de minha personalidade. E penso que, por conta disso, essa pluralidade de olhares que eu percebo no texto e não vejo ser percebida. Tem a ver com isso aqui. A liberdade intelectual depende não apenas de um ambiente permissivo, e eu vivo numa sociedade relativamente permissiva, mas de crises, turbulências, conflitos nas ideias e visões de mundo. A primeira coisa que eu faço quando eu leio qualquer coisa é problematizá-la. A primeira coisa que eu pergunto é como é que o cara sabe. Se o cara não provar para mim que sabe, eu parto do pressuposto que ele está inventando. Como no mundo físico, a termodinâmica do mundo das ideias só é fecunda, produtiva ou criadora em certos patamares, níveis, os quais não podem ser determinados a priori. Aquém desses limiares não há efervescência cultural, e além, a turbulência torna-se dispersiva ou explosiva. Você tem que ter um grau de permissividade ótimo e um grau de conflito ótimo. Permissividade demais deteriora, conflito demais deteriora. É a temperatura da fervura. Não se pode determinar uma temperatura intelectual ideal, ainda mais que não há nenhum termômetro aqui e agora. Mas, assim como a verdadeira vida do pensamento realiza-se na temperatura de sua própria destruição, a verdadeira vida de uma efervescência cultural desenrola-se quase na temperatura de sua própria ebulição. É no limite. É ali no limite que a criatividade emerge. O centro é, por demais, conservador e reacionário. Para além das fronteiras, é anarquismo absoluto. Má vontade para com a sistematização dos processos. Mas na fronteira, indisposição para com o reacionarismo e o conservadorismo, e a mesma indisposição para o anarquismo cognitivo, ali
emerge o novo e dali ele se torna tendência. Olhai as periferias. Se podemos conceber o complexo das liberdades, então podemos compreender que a cultura seja tanto libertação quanto prisão para o conhecimento ou para o pensamento. Isso é maravilhoso. A cultura é tanto libertação quanto prisão para o conhecimento ou o pensamento. A cultura aprisiona-nos no seu sociocentrismo, seu aqui e agora, nos seus imperativos e proibições, nas suas normas e normalizações, nas suas limitações e encobrimentos, nos seus artigos de fé e de desconfiança, nas suas verdades e nos seus erros. Clausura. Mas, ao mesmo tempo, a cultura oferece-nos uma linguagem, um saber, uma memória, uma comunicação, uma possibilidade de trocas, verificações e refutações. Abertura. Dialética pura, isso. Quando comporta em si a pluralidade dialógica e a abertura para as outras culturas e os outros saberes exteriores, oferece-nos a possibilidade de nos emanciparmos relativamente das suas limitações e dissimulações. Com o desenvolvimento da cultura crescem naturalmente o artificial e o frívolo na esfera do pensamento. 1000 pequenos imprintings locais e sofísticos multiplicam-se em outros tantos diafoirismos e trissotinadas. Um alto cretinismo instala-se nas esferas superiores. A proliferação da abstração e da materialização mascara o real que deviam traduzir. Mas, ao mesmo tempo, crescem e multiplicam-se as brechas que permitem as autonomias e as liberdades, as possibilidades de acesso aos problemas essenciais e universais, mesmo se sob a pressão das frivolidades e dos altos cretinismos, os problemas decisivos permanecem confinados a uma minoria desviante. Subseção: os complexos trans, mega, macro, meso, micro, social. Enfim, partindo das vastas áreas de civilização e das longas lenga-lengas durações históricas, e indo até aos indivíduos aqui e agora, passando pela sociedade, pela cultura, pelas subculturas, pelos letrados, universitários, intelectuais, é necessário tomar consciência do complexo trans, mega, macro, meso, micro, social, das condições do pensamento e do conhecimento, e que intervém essas múltiplas instâncias e níveis. Ele vai dar cara a cada uma dessas palavras. Com efeito, é preciso não se deixar hipnotizar pela sociedade-nação, o que leva a ocultar os contextos mais amplos e mais estreitos que alimentam as ideias e o conhecimento. Aqui o fascismo impera, né? Essas bobagens de Deus acima de tudo, nação acima de qualquer coisa, essas bobagens, comando de gado. Todas as vezes que alguém impuser nação sobre o indivíduo, tenha certeza que você está diante de um pilantra. Devemos considerar igualmente as áreas de civilização, espaços transsociais que comportam tradições culturais milenares, greco-latina, judaico-cristã, quanto à cultura europeia. Não esqueçamos tampouco que toda ideia e toda concepção se inscrevem nos paradigmas e esquemas transhistóricos de inteligibilidade alimentados por correntes de pensamento seculares ou mesmo
milenares. Por exemplo, a dualidade corpo-alma. Depois, nos não teológicos, corpo-pensamento, como se o pensamento fosse de outra essência. Você estuda o corpo de um jeito e o pensamento de outro. Muita gente que acha que se livrou do dualismo não se livrou é nada. Basta você ler uma página dela que você percebe que ela ainda não se deu conta de que o pensamento não é uma instância separada do universo, é material. Você só pode estudar o pensamento materialmente. Há um paradigma dualista entranhado na mente, mesmo de gente boa que ridiculariza o religioso. E o pensamento dele é religioso até hoje e ele não se dá conta. Mesmo gente boa. Assim, formam-se os tempos longos, fluviais, majestosos das grandes tradições religiosas e intelectuais. Tempos submetidos a flutuações e evoluções, elas próprias ligadas a ritmos sócio-históricos profundos, eles mesmos modificados por acontecimentos acidentes. Assim, o cristianismo perdura evoluindo, dissociando-se, reformando-se, contra-reformando-se, modernizando-se, fundamentalizando-se. Agora veja que cristianismo aí é uma abstração. Nada disso ocorre ao mesmo tempo, no mesmo lugar e na mesma instância. Cada uma dessas coisas é um movimento separado, distinto, que só uma abstração à distância trata como cristianismo. Os esquemas de inteligibilidade, como o idealismo, o deísmo, o materialismo, o pitagorismo, explicação pelos números, etc., suscitam ao longo dos séculos recorrências teóricas mais ou menos renovadas. O tempo histórico propriamente dito, o dos acontecimentos políticos, crises, conflitos, guerras, tomadas de poder, revoluções, reações, pode eventualmente intervir no longo e médio curso cultural, favorecendo a eclosão ou, ao contrário, inibindo virtualidades em germinação, por vezes desviando um curso evolutivo, por vezes mesmo involuntariamente energizando-o ao querer bloqueá-lo. Mas o longo curso cultural pode mostrar-se pouco sensível aos acasos ou às vontades políticas. Assim, de certa maneira e em parte, o desenvolvimento das ideias, da filosofia, da ciência, segue um curso que só poderia ser profundamente alterado ou destruído se um novo poder totalitário ou uma nova revolução religiosa, de forma alguma impossíveis, conseguissem levar a cabo o extermínio dos pensadores e a eliminação dos seus escritos. Mas hoje, podemos ver que, embora tendo destruído um número extraordinário de vidas e de obras, Stalin não pôde destruir a menor ideia. As ideias expulsas esconderam-se, hibernaram e reapareceram com a Revolução Antitotalitária. Esse parágrafo é problematizável, né? Porque essa Revolução Antitotalitária me parece um tantinho desconfigurada. Mas sigamos. Dentro da própria evolução cultural jorram acontecimentos, as descobertas, as invenções, as criações. Alguns desses acontecimentos esperam na sombra antes de serem fecundados e fecundantes, como ocorreu com a descoberta genética de Mendel. Outros, ao contrário, como a descoberta dos quanta por Planck, detonam rapidamente revoluções de pensamento com consequências radicais. Em resumo, portanto, em cada civilização, a partir de arquétipos milenares, grandes tradições culturais, desenvolvem-se, esgotam-se ou transformam-se, em fase de fasagem com os ritmos e períodos de um tempo sociológico evolutivo menos lento, estando submetidas a acelerações, retardamentos, modificações, destruições, provocadas de um lado por um tempo propriamente político e de outro lado pelas descobertas, inovações e criações propriamente cognitivas. Nós temos certeza do que pode acontecer ou do que
não pode acontecer. É um fato, a gente sabe que pode acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer. E mais, nós não podemos garantir que podemos fazer acontecer. Sabemos que pode acontecer. É determinístico. Pode acontecer isso. É histórico. Mas nós não sabemos quando vai acontecer, se vai acontecer, onde vai acontecer. Assim, portanto, a aventura do conhecimento está sujeita a combinações variáveis e incertas de temporalidades muito diferentes. É por isso que também aqui devemos banir todo o determinismo simplista. Determinismo simplista, que encerra o conhecimento no aqui e agora de uma máquina social trivial, ignorando as dialéticas entre tradições culturais, evoluções socioeconômicas a longo prazo, acidentes externos e acontecimentos internos ao futuro do conhecimento. Como observou Coiré, Florença não explica Galileu. Mas se pode certamente não explicar, mas compreender Galileu no devir complexo, dialógico, em turbilhão, de um renascimento que Florença fez jorrar e que fez jorrar Florença. Além disso, temos e teremos necessidade cada vez mais de considerar o contexto megatranssocial das interações de qualquer natureza próprias à nossa era planetária, que constituem doravante a ecosfera dos conhecimentos e ideias. Paro aqui, página 101. A próxima sessão é a alternativa à trivialização. Nesse subcapítulo, nós vimos a relação entre os determinismos sociais e as indeterminações sociais. Elas se devem a temporalidades distintas, a paradigmas e conflitos locais, ou seja, há um determinismo complexo norteando o curso da história, mas profundas indeterminações situadas no tempo e no espaço. O que é bom, porque de posse da informação determinística, e se o determinismo fosse simples, seria fácil, muito fácil, evitar o novo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Não está nem frio nem quente. Lembrei de Apocalipse.